A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 6: Ressurreição, um novo dia, um novo começo. Autor Pedro Dong. Semana 3. A ressurreição de Jesus. Sexta-feira. Cristo será o Rei de toda a terra. Ler com oração. Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmos capítulo 2, versículos 6 a 7. Deus determinou que o governo de todas as coisas estivesse sobre os ombros de Cristo, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías capítulo 9, versículo 7. No capítulo 10 de Gênesis, lemos que após o dilúvio surgiu Nimrod, versículos 8 a 12, que construiu cidades e estabeleceu seu reinado como líder de sua época. Naquele tempo, a humanidade temia que o julgamento de Deus, representado pelo dilúvio, se repetisse. Nimrod dizia aos homens que não precisavam temer a Deus e estabeleceu um governo humano, desprezando o governo de Deus. Isso foi instigado por Satanás, que assim age até hoje. Essa situação está descrita em Salmos. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Satanás instiga as nações e seus príncipes e líderes a se rebelar contra Deus, como fez com Nimrod. E assim, ele tem corrompido a humanidade. Todavia, ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículos 4 a 7. Deus escolheu Cristo como rei. Entretanto, esse rei deveria ser homem, para herdar todas as nações. Por isso Jesus se fez homem e se tornou o rei escolhido por Deus. Salmos capítulo 2, versículos 8 a 9. Antes de sua queda, Lúcifer almejava ser o escolhido, mas Deus escolheu Cristo. Cheio de inveja e de ódio, Satanás matou Jesus por meio dos líderes judeus. Ele é o adversário que até hoje induz as nações a odiar a Deus e a odiar Cristo, o ungido de Deus. Portanto, nossa luta visa estabelecer o governo de Cristo aqui na terra, e para isso, pregamos o Evangelho do Reino. Hoje, nossa missão é pregar o Evangelho do Reino para testemunho a todas as nações. E para isso, recursos materiais são necessários, assim como foram necessários no tempo em que Jesus cumpriu seu ministério terreno ao lado dos discípulos. Havia então pessoas que seguiam o Senhor e o sustentavam em suas necessidades. Em Lucas lemos: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Capítulo 8, versículos 2 a 3. Maria, de quem Jesus expulsara demônios, era uma das mulheres de posses que seguiam o Senhor e faziam ofertas em favor de seu ministério.
Para Deus executar seu trabalho na terra, é necessário haver quem disponibilize recursos financeiros. Por essa razão, peço ao Senhor que Ele toque em nosso coração para nos levar a ter fé, a fim de fazermos ofertas generosas em favor de sua obra. É necessário crer. Quando fizermos ofertas, façamos como quem abre bem uma torneira, e Deus igualmente nos aprovisionará mais recursos. Se temermos e ofertarmos como quem usa um conta-gotas, Deus também nos suprirá a conta-gotas. Vamos abrir a torneira generosamente. Maria Madalena contribuiu com esse suprimento para que o ministério de Jesus aqui na terra fosse possível. Hoje também precisamos fazer nossa parte, acompanhar de perto a palavra e fazer ofertas com generosidade para suprir as necessidades da obra do Senhor. Se formos fiéis, devolvendo ao Senhor o que Ele nos tem dado, Ele confiará cada vez mais em nós, pois verá que nosso coração está voltado para a sua obra. Jesus já avisara seus discípulos que seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes, morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Ele repetiu essa profecia 3 vezes no Evangelho de Mateus, mas, surpreendentemente, ninguém foi ao sepulcro de madrugada para verificar se ele havia ressuscitado. Foi necessário o testemunho das mulheres. João, em seu Evangelho, registra a presença de Maria Madalena ali. Os homens tendem a ser mais objetivos em suas atitudes, mas as mulheres têm emoção mais sensíveis e percepção mais subjetiva. Essa sensibilidade levou Maria Madalena a ser a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus, pois ela foi ao sepulcro ungir seu corpo. Leiamos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 10. Primeiramente, Jesus chamou os discípulos de amigos, porque conheciam seu coração. Após sua morte e ressurreição, por meio daquelas mulheres, ele envia um recado aos discípulos, chamando-os de irmãos. Após a ressurreição, passou a existir uma relação de vida entre nós e nosso Senhor Jesus. Tornamo-nos seus irmãos. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.